Parte 3. O inconsciente do eu no Zen Budismo. O enfoque da realidade empregado por Zen, que se pode definir como antecientífico, é às vezes anticientífico, no sentido de que Zen segue uma direção inteiramente contrária à da ciência. Isto não quer dizer necessariamente que Zen se opõe à ciência, mas apenas que para compreendê-lo, precisamos tomar uma posição que tem sido até agora descurada, ou melhor, ignorada pelos cientistas como não científica. As ciências são uniformemente centrífugas, extrovertidas, e encaram objetivamente a coisa que lhes escolhem para estudar. A posição que assumem é a de manter a coisa à distância e nunca tentar identificar-se com o objeto do estudo. Mesmo quando olham para dentro, numa análise introspectiva, tomam o cuidado de projetar para fora o que está dentro, tornando-se estranhas a si mesmas, como se o que está dentro não lhes pertencesse. Têm verdadeiro pavor de ser subjetivas. Não devemos esquecer, todavia, que enquanto permanecermos fora, seremos forasteiros. Por essa mesmíssima razão, nunca poderemos conhecer a coisa em si mesma, e tudo o que nos é dado saber será a respeito dela, o que significa que nunca saberemos o que é o nosso verdadeiro eu. Por conseguinte, os cientistas jamais poderão esperar atingir o eu, por mais que o desejem. Poderão sem dúvida discorrer extensamente sobre ele, e isso é tudo o que podem fazer. Dessarte, Zen nos aconselha a inverter a direção que a ciência está seguindo, se quisermos realmente travar o conhecimento com o eu. Diz-se que o verdadeiro estudo do gênero humano é o homem, e nesse caso, o homem deve ser tomado no sentido do eu, pois é só o gênero humano, e não o gênero animal, que poderá ter consciência do eu. Receio muito que os homens e mulheres que não aspiram ao conhecimento do eu deverão passar por outro ciclo de nascimento e morte. Conhecer-te é conhecer o teu eu. O conhecimento científico do eu não será conhecimento real enquanto objetivar o eu. A direção científica do estudo deve ser invertida e o eu capturado do interior e não do exterior. Isso significa que o eu há de conhecer-se sem sair de si mesmo. Alguém poderá perguntar: como será possível uma coisa dessas? O conhecimento supõe sempre uma dicotomia, o conhecedor e o objeto conhecido. Pois eu respondo: o conhecimento de si mesmo só é possível quando há identificação entre o sujeito e o objeto, isto é, quando os estudos científicos chegam ao fim, depõem todos os petrechos de experimentação e confessam não poder prosseguir em suas pesquisas sem transcender a si mesmos, executando um salto milagroso que os faça cair num reino de absoluta subjetividade. O reino da subjetividade absoluta é onde habita o eu. Habitar não é o termo correto, porque sugere apenas o aspecto estático do eu. Mas o eu está sempre a mover-se ou a tornar-se. É um zero e uma estaticidade, e ao mesmo tempo um infinito, a indicar que se move o tempo todo. O eu é dinâmico. O eu é comparável a um círculo sem circunferência. É sunyata, ou vazio, mas é também o centro desse círculo que se encontra em toda a parte e em toda a parte do círculo. O eu é o ponto de absoluta subjetividade, capaz de transmitir o sentido da imobilidade ou tranquilidade. Entretanto,
Como esse ponto pode ser movido para onde quer que o desejemos, para os lugares infinitamente variados, não é realmente um ponto. O ponto é o círculo e o círculo é o ponto. Um milagre aparentemente impossível, que ocorre quando se inverte a direção seguida pela ciência e volta-se para Zen. Zen, com efeito, é o faltor dessa impossibilidade. Assim sendo, como o eu se move do zero ao infinito e do infinito ao zero, não é, de maneira alguma, objeto de estudos científicos, sendo a subjetividade absoluta burla todos os nossos esforços para localizá-lo em algum lugar objetivamente definível. Esquivo e incapturável, não permite que se façam experiências científicas com ele. Não podemos apressá-lo em nenhuma armadilha objetivamente construída. Nem todos os talentos científicos vingarão jamais realizar uma coisa dessas, porque isso foge à natureza das coisas dentro da sua esfera de operações. Quando propriamente ajustado, o eu sabe como descobrir-se a si mesmo sem passar pelo processo de objetificação. Já me referi ao livro recente de Rougemont, A Busca Ocidental do Homem, em que ele nomeia a pessoa e a máquina como os dois elementos essenciais que distinguem a natureza da busca da realidade, tal como é praticado no Ocidente. No seu entender, a pessoa foi o primeiro termo legal em Roma, quando o cristianismo ventilou a questão da Trindade. Seus estudiosos principiaram a empregá-lo teologicamente, como se vê em expressões como a divina pessoa e a pessoa humana, que se conciliam harmoniosamente no Cristo. Da maneira por que usamos agora o termo, ele tem uma conotação moral psicológica, com todas as suas implicações históricas. O problema da pessoa é finalmente redutível ao problema do eu. A pessoa de Rougemont é dualista em sua natureza, e nela se processa sempre alguma espécie de conflito. Esse conflito ou tensão ou contradição constitui a essência da pessoa, e disso se segue naturalmente que o sentimento de medo e incerteza acompanha secretamente todo e qualquer modo de atividade por ela manifestado. Com efeito, podemos dizer que é precisamente esse sentimento que leva a pessoa a cometer atos desequilibrados de paixão e violência. No sentimento e não nas dificuldades dialéticas está a fonte de todos os atos humanos. A psicologia vem primeiro, depois vem a lógica e a análise, e não vice-versa. De acordo, portanto, com Rougemont, é impossível aos ocidentais transcenderem o dualismo que reside na própria natureza da pessoa, enquanto se aferrarem à sua tradição histórico-teológica do Deus-homem ou do homem-Deus. É em virtude desse conflito dualístico no inconsciente e do resultante sentido de intranquilidade que eles se aventuram não só ao tempo, mas também ao espaço, totalmente extrovertidos e não introvertidos, em lugar de olharem interiormente para a natureza da pessoa e capturarem-na, forcejam objetivamente por conciliar os conflitos dualísticos que discernem no plano da intelecção. Quanto à pessoa propriamente dita, permitam-me citar Rougemont de acordo com ele. A pessoa é chamada e resposta, é ação e não é fato nem objeto, e a completa análise dos fatos e objetos jamais fornecerá uma prova indiscutível dela. A pessoa nunca está aqui ou ali, mas numa ação, numa tensão, numa impetuosa arremetida.
mas raramente como fonte de um equilíbrio feliz, cujo sentimento nos é proporcionado, por exemplo, por uma página de baixo. Isto soa esplêndido. A pessoa é realmente o que Rogemont descreve e corresponde ao que os budistas diriam acerca do Atman. Entrou em dissolução, mas o que os Mahayanistas gostariam de perguntar ao autor das citações acima é o seguinte: quem é você para dizer todas essas belas coisas do ponto de vista conceptual? Gostaríamos de entrevistá-lo pessoalmente, concretamente ou existencialmente. Quando você diz, enquanto eu viver, viverei em contradição, quem é esse eu? Quando você nos diz que a antinomia fundamental da pessoa deve ser encampada pela fé, quem abraça essa fé? Quem experimenta essa fé? Por trás da fé, da experiência, do conflito e da conceptualização, há de haver um homem vivo que faça tudo isso. Eis aqui a história de um monge zen que pôs o dedo direta e concretamente na pessoa e fez que o seu inquiridor a visse como era. O monge veio a ser conhecido mais tarde pelo nome de Obaku Kiwon, falecido em 850, um dos grandes mestres de Zen da dinastia Ten. O governador do distrito visitou, de uma feita, um mosteiro que se achava sob sua jurisdição. O abade acompanhou-o na inspeção das diferentes partes do edifício. Chegados a uma sala em que se viam os retratos dos sucessivos abades, o governador apontou para um deles e perguntou ao superior do monastério: quem é este? Respondeu o superior: o último abade.